Bom dia, eu sou Márcio Carneiro Boaventura e estarei apresentando o artigo Ordenação de Drones para Licenciamento Ambiental de Obras de Engenharia no Brasil, uma análise a partir do método Sawara Moura 3NAG, como pré-requisito para a aprovação da disciplina Novos Métodos de Apoio à Tomada de Decisão, ministrada pelos professores doutores Marcos dos Santos e Carlos Francisco Simões Gomes, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. O licenciamento ambiental é um pré-requisito legal para a execução de grandes obras no Brasil. Canguçu e colaboradores afirmam que, devido aos impactos ambientais causados pelo setor, a construção civil tem grandes dificuldades de obter licença ambiental. Barros e Leuzinger, 2019, verificaram o crescimento do uso de drone para atividades ambientais. Entretanto, Rosain e colaboradores afirmam que a variedade de drones e características são grandes, o que torna complexo a escolha ideal de um drone para determinado fim. Logo, esse estudo busca ordenar drones para licenciamento ambiental através de um método matemático de apoio à tomada de decisão. A descrição do problema. Os trâmites entre a solicitação e a confecção de uma licença ambiental é muito longo e impacta diretamente no início das obras e, consequentemente, nos seus custos. A utilização de metodologias de maior tecnologia, a exemplo do drone, pode acelerar esse processo e contribuir para a redução de tempo e de custos. Para Lima e colaboradores 2021, a tomada de decisão tem como objetivo fornecer a melhor opção entre diferentes alternativas e critérios. Para Kozlovok e Norek 2021 e Rosain e colaboradores 2022, a ordenação e escolha assertiva de um drone para uma tarefa específica precisa de uma investigação detalhada. Para estruturar o problema, foi feito o uso da figura rica, na qual é possível verificar aqui o drone 1 e o drone 2. O drone 1 tem especificações e critérios diferentes do drone 2. É um modelo que tem uma limitação de altura de voo, tem uma limitação quanto à abertura de captura de imagem com um ângulo alfa qualquer, enquanto o drone 2 é um drone que voa mais alto, um drone que tem uma maior abertura, tem um alfa mais X, ou seja, muito mais amplo, conforme a gente pode ver nessa projeção. E é um equipamento ideal, digamos assim, para a utilização de mapeamento, de licenciamento ambiental. É possível verificar aqui uma ampliação de uma fábrica, na qual existe aqui uma movimentação de terra, um desmatamento, e esse equipamento aqui ele consegue monitorar áreas muito maiores e muito mais rápido que a forma tradicional. Também foi utilizado o quadro de apoio à tomada de decisão proposto por Gomes 2020, no qual deve-se listar as recompensas do uso do drone para a atividade de licenciamento, que a gente pode dizer aqui agilidade do processo, redução de tempo, nós podemos dizer aqui redução de custo, nós vamos ter acesso a áreas de difícil acesso, sem expor vidas humanas, e também há um aumento no emprego da construção civil com isso. Na sequência, a gente precisa verificar qual é o cenário. Atualmente, no setor de construção civil, há um grande volume de obras previstas a sair. Há uma alta demanda pelo licenciamento ambiental e, consequentemente, os órgãos públicos eles não conseguem atender no prazo. E a estratégia para tratar desse tema é coletar os dados disponíveis, aplicar o método Sawara Moura 3NG e ordenar os drones. A partir daí é feito as regras, os desafios, os jogadores, os recursos e, consequentemente, listadas as alternativas, os indicadores, a decisão a fazer e a decisão a não fazer. Que isso contribuiu para a elaboração da matriz de decisão desse estudo. A revisão da literatura. Vários autores identificaram que o drone pode reduzir os custos e os prazos dos serviços. E aqui nós temos exemplos de vários autores recentes, que trataram sobre isso. O IBAMA, que é um órgão brasileiro de proteção ao meio ambiente, utilizou recentemente drones para fazer monitoramento ambiental de um empreendimento de linhas de transmissões de energias no Nordeste, e o órgão ficou muito satisfeito com a agilidade do processo. Vários estudos estão sendo desenvolvidos recentemente com o uso do drone na área ambiental. Nós temos aqui o exemplo de Gonçalves, que monitorou lixos em praias, e Rian e colaboradores que monitoraram baleias durante um período de 3 anos no litoral canadense. Rossain e colaboradores afirmam que a seleção de um drone é uma tarefa muito sensível, e demanda de uma análise muito grande para poder fazer a escolha correta. E Kozlovok e Norek sugerem o uso de uma análise de decisão multicritério para a escolha de um drone. A cada dia que passa, tem se utilizado métodos de apoio à tomada de decisão para a ordenação de drones. Kozlovok e Norek e colaboradores utilizaram os métodos Vicor e Comet para selecionar 12 drones para serviços logísticos. Khan e colaboradores verificaram que o método HP, TopSys e Copras são muito empregados para a seleção de drones
no mundo afora. Moreira e colaboradores 2020 e Moreira e colaboradores 2022 aplicaram o método Promet-SAPEVO-M para ordenar drones para a Marinha do Brasil e para o monitoramento da segurança pública. E vários métodos têm sido desenvolvidos, né, de apoio à tomada de decisão. E eu verifiquei durante a minha revisão de literatura que o Sawara Mura é um método que apresenta grande robustez, elimina a sensibilidade do decisor por ter 3 normatizações, porém não há nenhum estudo com esse método para a ordenação de drones, o qual me motivou a utilizá-lo. A metodologia aplicada para esse estudo se baseou na identificação do problema, né, do atraso, da demanda de licenças ambientais e também da revisão bibliográfica. Como eu falei no slide passado, a seleção do método se deu porque é um método novo, não tem nenhuma aplicação desse método para a ordenação de drones, então busquei para verificar se ele atende. Foi verificado, identificadas as alternativas, né? Foi elencados os critérios conforme o quadro de matriz de decisão apresentado na estruturação do problema. Posteriormente foi feita a montagem da matriz de tomada de decisão, a aplicação do método Sawara Mura, a análise dos dados e a apresentação dos drones. Só que o que acontece? Houve 2 drones que eles se oscilavam muito entre os melhores e eu fiz uma reanálise para verificar de fato qual é o melhor drone. Para esse estudo, eu considerei 13 passos, né, para a aplicação da solução da proposta. E o primeiro passo ele é montar a matriz de decisão, no qual você monta aqui quais são as alternativas, quais são os critérios. E eu coloquei aqui também qual é o fator monotômico de custo de lucro, sendo que nesse estudo apenas o preço foi um fator de custos demais de lucro. O segundo passo é ordenar a prioridade dos critérios. A ordenação foi feita conforme o critério já é apresentado na própria tabela e, consequentemente, classificar a importância dos critérios, no qual segundo o método Sawara, o SJ do primeiro critério, daquele critério mais importante, sempre tende a ser 0, porque ele é o principal, e o outro aqui é 20% menor do que o 1. O 3 é 10% menor do que o 2, e assim consequentemente. E essa decisão aqui, essa análise é feita aqui pela pessoa que vai aplicar o método. Consequentemente, você consegue encontrar o coeficiente dos critérios, que é o KJ, que é a soma do SJ mais 1, que para cada elemento nós encontramos os valores aqui abaixo. O quinto passo é calcular o peso dos critérios, WJ, já que nós temos o KJ, conseguimos calcular conforme essa fórmula. O WJ do primeiro critério, que nesse caso é o preço, segundo o método, ele sempre é 1, e os outros é sempre pegar o anterior e dividir pelo próximo, e nós vamos encontrar aqui. Na sequência, calcular o peso final dos critérios, que é o QJ, que nós vamos achar aqui o peso de cada um. Até o sexto passo, tudo isso aqui está relacionado com o método Sawara. A partir do 7º passo, entra aí o método Mura. E o 7º passo é realizar a primeira normalização conforme a fórmula 4. Aqui nós temos a matriz normatizada, né? E o 8º passo é ponderar essa matriz através da fórmula 5 aqui. Aqui eu vos apresento a matriz ponderada e a ordenação Mura, na qual considerou que o Evolite é o melhor drone. O 9º passo é calcular a ordenação por Chebyshev mínimo e máximo, na qual me dá uma ordenação que o Evo Nano seria a melhor opção. De posse das informações anteriores, né, da ordenação drone, da ordenação Chebyshev mínimo e máximo, é possível fazer a primeira ordenação absoluta, que ela é fundamentada na primeira normatização através da equação 7, no qual eu vou fazer o quê? Eu vou sempre achar o valor da normatização Mura menos a Chebyshev mínimo e máximo, vou encontrar esse valor e vou consequentemente aqui achar a ordenação, que nesse caso está sendo a Evolite. O 11º passo, todo o processo deve ser refeito, preservando a matriz inicial, né, de decisão, porém as equações utilizadas para encontrar a segunda normatização e ordenação absoluta são substituídas pelas equações 8 e pela equação 9, e o método é o mesmo, e nós encontramos aqui que o Evo Nano seria o melhor drone. Dando sequência, né, ao processo, nós chegamos à terceira ordenação, que todo o processo deve ser refeito conforme foi feito na primeira vez, foi feito pela segunda vez, preservando sempre a matriz de decisão. Porém, as equações utilizadas para a terceira normalização e ordenação absoluta são substituídas pelas equações 10 e 11, e no caso do slide passado, que eu não comentei, é substituída pelas equações 8 e 9. E aqui nós temos uma terceira ordenação que volta o Evolite como a melhor opção entre todos. De posse das 3 ordenações, né, absoluta, o método calcula agora uma ordenação absoluta global, que é utilizado o somatório de todas as normalizações, conforme a fórmula 12. Então, eu tenho aqui a primeira ordenação absoluta, a segunda e a terceira, e que ele me linka aqui com a ordenação absoluta global, que neste momento o Evolite se torna a melhor opção.
Discussão dos resultados. A partir da análise dos resultados, é possível afirmar que o método utilizado apresentou uma ordenação absoluta global para o uso de drones em serviços de licenciamento ambiental, se mostrando eficaz perante a abordagem que esse estudo se propôs. Apesar do método Sawara-Moura 3NG ser um método robusto, devido à realização de 3 normalizações e por não permitir influência da sensibilidade do decisor, verificou-se que em todas as ordenações, duas alternativas, EvoLite e EvoNano, oscilaram entre primeiro e segundo melhores classificados das ordenações calculadas, apresentando uma pequena diferença cardinal entre eles após a terceira normatização. Optou-se em refazer a análise apenas com essas duas alternativas para ampliar a robustez da ordenação dos drones, e para essa reanálise foram mantidas todas as informações de cada critério, assim como os parâmetros atribuídos para o SJ. Feita essa retroanálise, se verificou aqui que o EvoNano, de fato, ele é o melhor drone entre os dois para o serviço de licenciamento ambiental. As considerações finais. O objetivo de estudo desse artigo foi atingido com o uso do método Sawara-Moura, já que o método ele apresenta, uma ordenação para drones. A metodologia permitiu realizar uma robusta e eficaz análise para solucionar a problemática estudada. É um problema complexo, eu tenho vários drones, eu tenho várias variáveis, vários critérios, então ele mostrou-se ser bem eficaz por conta da sua robustez. O software Sawara-Moura 3NG for Decision Making é um ponto forte do método por fornecer resultados numéricos e gráficos, o que facilita a visualização, o entendimento do analista, E conclui-se que o método apresenta potencial para apoiar órgãos ambientais e demais partes interessadas, como construtoras, etc., para a ordenação de drones, o que agiliza a emissão do licenciamento ambiental e reduz assim o seu custo, deixando assim uma maior otimização. E também sugere-se que novos estudos sejam realizados com o método para o tema estudado, fazer um estudo mais amplo e também outras matérias, beleza? E aqui tá minhas referências, apresento as referências para vocês e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.